Parte 2, continuando como eu estava falando. E aí, na página 39, tem um outro exemplo da equação química, do bicarbonato de sódio. Pessoal, o bicarbonato de sódio é uma substância química muito utilizada para um monte de coisa, tá? Inclusive no nosso dia a dia, eu tenho aqui em casa, eu uso muito. O bicarbonato de sódio, por exemplo, ele é a base daquele pozinho branco chamado fermento em pó, tá? Que a gente usa aí para bolo, para pão, certo? E aí o bicarbonato, quando ele se mistura lá com os ingredientes da massa do bolo ou do pão, quando você leva no forno, a temperatura faz com que esse bicarbonato que está no fermento reage com os componentes da massa e ele libera gás carbônico. E aí o bolo ou o pão faz isso aqui, ó. Ele cresce, tá? Por isso que ele deixa o pão macio, fofinho. É graças ao gás carbônico vindo da reação química do bicarbonato. Aí nós temos os remédios antiácido, que a gente antiácido estomacal, tá? Que é para azia. Então, quando você tá com azia, o que acontece? Dentro do nosso estômago tem um suco gástrico e eu tô tendo muito suco gástrico. Isso não é bom. E aí dá uma irritação no estômago, é essa sensação de azia que a gente sente aqui. E aí o que acontece? Quando a gente toma esse remédio, Saleno, Estomazil, Sonrisal, o que acontece? Ele reage com esse suco gástrico e normaliza o seu estômago, aí a azia passa, tá? E a composição desses remédios é o bicarbonato de sódio também. Extintores de incêndio, tá? Nós temos vários tipos de extintores aí. Lembre-se, pessoal, quando tem um incêndio, tá? O incêndio não é a mesma coisa, tá? Por exemplo, se acontecer um incêndio em algo que tem madeira, eu tenho que usar um extintor para isso, tá? Se eu estou tendo um incêndio vindo de um curto-circuito elétrico, é outro tipo de incêndio, tá? Se eu estou tendo um incêndio em parede, que é um prédio, uma casa, é outro tipo de incêndio. Se eu estou tendo um incêndio vindo de um combustível, é outro extintor, tá? Então, cada tipo de incêndio que queima é um tipo de extintor específico, certo? Aí nós temos um extintor que a base dele é feito de bicarbonato de sódio, tá? E mais uma substância química chamada um ácidozinho, certo? E aí esse extintor, ó, tá escrito aí na apostila, utilizado para apagar fogo, incêndio vindo de um curto elétrico, tá? De uma instalação elétrica, certo? Quando dá curto lá no fio. Eu uso esse extintor, à base de bicarbonato, tá? Aí nós temos extintores à base de espuma, base de bicarbonato, que é esse aqui, e a base de água, tá? Para cada um específico. Por exemplo, se for um incêndio vindo de combustível, eu tenho que usar extintor de espuma, tá? Se for um extintor por exemplo, pegou fogo numa casa, que é alvenaria, né, que é parede assim, aí é extintor de água. Certo? Página 40 agora. Se eu estou falando de reação química, pessoal, você tem que entender que essas reações químicas, ela levam um tempo para acontecer. Esse tempo a gente chama de velocidade da reação química. Tá? Esse tempo para reagir, ela vai numa determinada velocidade. Tá? Então, todas as reações químicas ocorrem num tempo. Então, ela vai ter várias velocidades. Então, depende da substância envolvida, depende da reação química. Então, por exemplo, eu tenho uma reação química que ocorre na hora, imediata. Eu tenho alguma reação química que ela vai levar aí uns minutos, umas horas, tá? Já vou ter reações químicas que vai ser mais longo, vou levar aí dias, e alguns até anos, tá? Então, eu trouxe 4 exemplos para você aqui do que eu falei. Uma reação química imediata, sim.
Um palito de fósforo, tá? Quando você risca o fósforo, ele pega fogo e ele vai queimando o palitinho. Olha aqui, ó, tá? Esse processo aqui é menos de 1 minuto, né? É rapidinho, até queimar tudo o palitinho aí, acabar o foguinho lá. Então, é uma reação imediata. Esse aqui, imagem 2, é uma massa de pão descansando. Para quem a mãe, a avó, a tia faz pão aí, sabe que quando eu faço a massa, eu não posso já pegar e pôr na forma e assar. Eu tenho que deixar essa massa quietinha em cima da mesa. A gente fala descansando, né? O que é esse descansar? É fazer com que a massa cresça um pouco. Só que isso daí não é imediato. Eu vou levar umas horinhas aí, né? Tem gente que deixa meia hora, tem gente que deixa 1 hora, tem gente que deixa 1 hora e meia, aí vai da pessoa. Então, ela vai levar esse tempinho de horas aí para o bicarbonato de sódio que está no fermento reagir lá na massa e o pão dar uma crescida aí. Então, isso é um pouco mais lento, vou demorar aí umas horas, né? Meia hora, 1 hora. E a quarta reação, vou levar dias. Por exemplo, a imagem 3 aqui, o apodrecimento de uma fruta, tá? Se você comprar uma maçã, uma banana, uma laranja e deixar ali na fruteira e não comer, vai chegar daqui uns dias, ela vai ficar assim, ó, tá? Ela vai estragar, apodrecer. Só que esse apodrecimento vai em 24 horas? Não, ela vai demorar uns dias aí, depende da fruta. Tem fruta que demora 1 semana, tem fruta que demora 15 dias, tá? E aí ela vai ficar com essa aparência aí. Então, ela vai levar uns diazinhos aí para a reação química acontecer. E o último aqui, pessoal, isso aqui é a imagem de um portão enferrujado. Então, o portão, a ferrugem, que é essa mancha marrom feia, que deixa a aparência do portão feio, né? Ela é uma reação química muito lenta, muito demorada, tá? Ela demora aí meses, anos, para chegar realmente nessa aparência feia, tá? Então, aí eu vou levar anos. Então, vai ser uma reação química bem mais lenta, tá? Então, aqui nós temos um parâmetro geral aí da velocidade das reações. Umas rápidas, outras algumas horas, dias e anos, tá? Tudo vai depender aí. E aí, na apostila, na página 40, por exemplo, tem imagem de um lixão, não vou discutir isso aqui, que a gente discutiu lá atrás, né? O lixão, ele também vai ter um tempo para ter reação química lá, da decomposição do lixo. Só que a gente já viu que lixão não está exterminando lixão, não pode. Só aterro sanitário. Mas mesmo assim, lá no aterro, demora meses, né? Para toda aquela quantidade de lixo se decompor, que é uma reação química lá de decompor o lixo descartado. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa aí, página 41 agora. Abaixo da experiência aí tem 2 quadrinhos. Destaca para mim esses 2 quadrinhos amarelinhos aí, ó. O que diferencia a velocidade das reações químicas? Depende de 3 fatores. Primeiro, o tipo de material. Nós vimos lá o palito de fósforo, a massa de bolo, a fruta e o portão. São 5 coisas diferentes, feitas de material diferente. Primeiro. Segundo, superfície de contato, ou seja, onde é a superfície onde ocorre a reação química, tá? E terceiro, temperatura. A velocidade das reações depende desses 3 fatores. O tipo de material, a superfície de contato e a temperatura que vai atuar nessa reação, tá? Então, conclusão. Quanto maior for a minha superfície, tá? Quanto maior for a minha superfície, maior vai ser a minha velocidade de reação, tá? E quanto maior a temperatura, também vai ser maior a minha velocidade da reação, certo? Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de reação. A temperatura, pessoal, é o ponto-chave. Desses 3 fatores, a temperatura é o ponto-chave da velocidade da reação. Quer ver um exemplo? Volta lá na fruta.
sei se você já observou isso na casa de vocês. Quando você compra uma fruta e deixa na friteira, você pode perceber num dia de muito calor, muito quente, as frutas estragam mais rápido, não é? Do que num tempo igual hoje, ameno, friozinho. Não sei se você já percebeu isso na sua casa, tá? Então, é a temperatura que está interferindo ali, certo? Página 42. Desculpe, gente. Página 42. Abrem aí na página 42. Ô, Pro, Oi. tem uma pessoa aqui sem nome na live. Eu sei quem é. Eu sei quem é essa pessoa. Ela me mandou aqui no chat, tá? No chat não, no WhatsApp. Bom, pessoal, página 42 agora. Vai lá, rapidinho. Essa página aqui, eu não vou me aprofundar muito. Só vou fazer um leve comentário, porque isso aqui é um assunto nosso do terceiro bimestre. Nós vamos ver detalhado isso aqui a partir da semana que vem, lá no terceiro bimestre, tá? Mas para você já entender que o nosso corpo, gente, da cabeça aos pés, é uma verdadeira laboratório químico, tá? Eu costumo dizer assim, que o nosso corpo é uma bomba química. Aqui o nosso corpo inteirinho Caraca, professor. é reações químicas puras dentro da gente, tá? E aí a apostila, ela trouxe 1, 2, 3, 4 situações, tá? Relacionando a reações químicas com a nossa digestão, as reações químicas com o nosso sangue, tá? A reação química com a nossa formação da urina. E o quarto aqui é a nossa reação química em relação à coordenação motora do corpo e a respiração, tá? Então, Professor, bem rapidinho, porque eu não vou me Super aprofundar elástica. aqui. Nós vamos ver a partir de semana que vem. Pode falar, Nicole. Mãe, Pode falar. Quer eu perguntar falei algo? que essa mulher aí é uma elástica, porque eu não consigo chegar nem na minha coxa direito. Posso continuar? Tá, então vamos lá. Só bem rapidinho, tá? Quando a gente come algum alimento, o fato de você mastigar o alimento, ali já começa uma reação química. E ao longo do nosso sistema digestório, vai acontecendo outras reações químicas. Então, podemos dizer assim, que nós temos uma reação inicial e uma reação química final, que é a nossas fezes. Aí, na posição de uma perna ou de um braço machucado, tá? Então, quando a gente tem um machucado na pele, aquela ralada, sabe, que fica em carne viva. Professora, uma vez eu não sei porquê, mas eu ralei minha perna na areia e ficou cheio de furinho. Parecia Essa imagem, né? Ficou... Aquela Não, ele ficou só assim, né? Ficou tipo ralado, mas ficou um monte de furinho e ficou em relevo. Sim. Ficou um monte de pontinho, assim. Sim, é me porque ralei na você areia. raspou a sua pele, tá? Aí o que acontece? Esse machucado vai doer, sangrar tal. Passado alguns dias, tá? Ele vai começar a ter uma reação química que a gente chama de casquinha, né? Forma aquela casquinha, igual aqui nessa imagem aqui. Quando está formando essa casquinha, significa que o machucado está sarando. O que é esse sarar? Significa que ele está cicatrizando, tá? Então, isso é uma reação química do sangue machucado aí na pele com o tecido da pele, tá? Isso é muito bom, porque isso é uma proteção nossa. E aqui, ó, essa imagem é o sistema urinário, a formação da urina, tá? Então, a urina, ela é fruto de uma grande reação química que acontece aqui dentro dos nossos rins, tá? E o Professora, a quarto gente sabe aqui... de cor e salteado. Ano passado foi só isso. O meu irmão, quando ele foi quando eu, minha mãe e meu pai, meu irmão foi para Rio de Janeiro,
meu irmão, eu nem lembro porque eu tinha uns 3 anos. Mas meu irmão, quando ele foi pra lá, ele foi eu não sei Fala um se é pouquinho mais alto, picado que Davi. fala pela água viva. Eu não entendi o que você falou. Quando eu e minha família foi para Rio de Janeiro, o meu irmão, ele foi, não sei se é picado que fala, pela água viva, queimado. Aí ficou desse jeito aí que tá na foto. Ô, Davi, Não, é porque você tá com o som baixo. É só você aumentar nosso som. não. Meu áudio aqui tá ok. Ele que tá falando baixinho mesmo, tá? Ô, Ele professora, falou que quando ele foi pro Rio de Porque, Janeiro, o ó, irmão dele foi Matheus Moraes queimado por tá uma ouvindo água bem, viva. Nicole, Melissa, o resto tá ouvindo tudo bem, tá? você também. Mas, ô, minha mãe também se queimou quando eu era criança com a água viva. Então, a queimadura é um processo sim também, tá? E essa menina fazendo ginástica aqui, ó, aqui nós vamos desenvolver 2 tipos de reação bem complexos. A do corpo, né, que é do músculo, e do processo de respiração, porque para você fazer qualquer exercício, né, você precisa trabalhar aí o seu corpo, que é o músculo, em parceria com a atividade de respiração. Tudo isso são grandes, complexas reações químicas. Bom, isso aí é assunto para lá para o terceiro bimestre, tá? Beleza? Página 43. Professora, Oi. sabe o que eu posso te falar dos 2 processos dessa mulher aí? Que normalmente na minha cabeça seria se a gente não tivesse uma aula. Ela não tem osso. Como é que a pessoa consegue se entortar daquele tanto? Parece uma aranha no de costa. Isso aí é reação química de atividade muscular, tá? Minha mãe consegue fazer isso. Mais informações a partir de semana que vem, terceiro bimestre. Bom, vamos lá na página 43, tá? Lá em cima tem um texto, eu não vou comentar muito sobre ele, porque esse assunto eu vou falar lá no meio do terceiro bimestre, tá? Ele está falando sobre automedicação, um assunto muito delicado, né? Complicado, muito discutível, tá? Porque os medicamentos, pessoal, qualquer remédio que a gente toma é uma reação química no corpo, certo? Cada remédio, ele tem a sua respectiva e particularidade de função, tá? Então, nós temos um remédio específico, a composição química dele específica para dor, né? Nós temos remédio específico para azia no estômago, nós temos um remédio específico que é para inflamação, para câncer. Então, cada remédio tem a composição química específica. Por isso que ele é controlado, por isso que ele é emitido em receita pelo médico e etc. Porque eles podem ser perigosos. Até um simples remedinho de dor de cabeça, que a gente acha que é um remédio inofensivo, pode ser perigoso. Então, o que é a automedicação? É a capacidade de você tomar remédio por conta própria, sem passar por um médico, tá? Mas isso daí é muito polêmico, esse assunto aí. Só que a gente tem que tomar cuidado que qualquer remédio que a gente toma no corpo tem reações químicas, tá? Tem gente que tem reações alérgicas também. Isso também conta. Não podemos deixar para trás. Certo? Aí nós temos também, só para fechar o assunto, a forma do remédio. Nós temos remédio em comprimido, nós temos remédio em gotas e nós temos remédio em xarope. Que a gente chama de suspensão, né? Esses remédios em suspensão, ele vem na forma em pó e você tem que fazer a diluição. Remédio que vem nessa forma geralmente são antibióticos, tá? E aí nós temos remédios comprimido, e que é sólido, e remédio em solução, que é líquido. Exemplo, antialérgico. Ele vem em xarope líquido, tá? Então, tudo isso tem uma dosagem, pessoal. E tem remédio que vem líquido, que é em gotas, tá? A medida dele é em gotas. Os remédios em solução, que é xarope, ele vem em medida. Pode ver que ele vem até um copinho. Alguns vêm até em seringa. E o suspensão, como ele tem que diluir, ele vem uma quantidade exata, inclusive no frasco vem uma marquinha, que a quantidade exata é onde você tem que adicionar água ali para ele misturar,
tá? Virar aí o líquido para você ser tomado. Então, É muito independente de ruim. tudo isso, pessoal, tudo é perigoso, certo? E para fechar, tudo isso que eu estou falando até aqui é transformação química. Agora vamos falar da física. A física é o contrário da química. Também é uma reação entre as substâncias, porém, não ocorre alteração química da matéria, do material. Portanto, ele é reversível. Reversível é o contrário de irreversível. Nós vimos que irreversível é algo que não volta a ser como era antes. Aqui é o contrário. Quando acontece uma transformação, tem como voltar a ser era antes, tá? Então, exemplo. Água. Se eu pegar água, ela é líquida, certo? Se eu pegar isso aqui e levar lá no congelador, ela vai ficar sólida, certo? Vai virar gelo. Se eu pegar essa garrafinha que está gelo e tirar do congelador e deixar em cima da pia, o que vai acontecer? O gelo vai derreter e vai ficar líquido de novo. E aí, essa mesma água aqui dentro, eu posso pôr dentro de uma chaleira e colocar lá no fogão e botar para aquecer. Ela vai evaporar, vai ficar tudo na tampa da chaleira. Se eu deixar a chaleira quieta e esfriar, ela vai voltar líquido de novo. Olha aí a brincadeira, né? Aí eu te pergunto, em algum momento eu alterei a fórmula da água? Não. 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 Não, eu apenas mudei o estado físico dela. Eu não mexi. Tanto é que eu botei ela no congelador, ficou gelo. O estado original dela não é líquido? Se eu tirar do congelador, ela volta líquido. Não volta? O estado original. Eu mexi no H2O, na fórmula da química, Não. da fórmula química da água? Não. Não. Tá? Então, o que a água sofreu? Simplesmente uma transformação física, tá? Foi uma mutação. Abrindo a página aí, a apostila na página 44. Então, tem Já exemplos aí na apostila. E eu trouxe exemplo aqui, ó. Por exemplo, uma xícara quebrada. Eu posso pegar uma super cola, passar aqui e colar a xícara? Posso. Botar um chá, um café dentro e tomar? Posso. Claro que a aparência não vai ser igual ao original. Mas eu alterei a composição química do material da xícara? Não. Tá? O papel. Se eu amassar o papel, não rasgar, tá? Amassar ele. Eu posso pegar esse papel, esticar, esticar, esticar? Ó, Sim. claro que ele não vai ficar perfeitinho. Mas eu alterei a composição química do material do papel? Não. 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 Tá? Não. Picolé. O picolé, quando ele é preparado lá na fábrica, ele é líquido. Não é isso? Muito bom. Coloco É, nas muito formas bom. com um palito, põe no congelador, ele vai endurecer. Certo? Se eu pegar esse picolé e dar uma mordidinha e deixar dentro de um copo em cima na pia, o que vai acontecer? Igual gelo, né? Ele vai derreter virar e vai líquido ficar de novo. líquido. Eu posso pegar esse copo e voltar para o congelador, certo? Em algum momento eu alterei a composição química do picolé? Não. Não. Tá? Então, isso quer dizer transformação física. Só que tome cuidado com a imagem aí da página 44 aí, ó. A imagem do lado esquerdo, cortando o cabelo aí, ó. Com a imagem do exercício que nós já vamos fazer agora, aí na letra A do 2. Não confunda aqui. Na imagem do texto aí, corte de cabelo. Corte de cabelo é uma transformação física, porque eu estou modificando o cabelo, né? Estou cortando ele. Passar uns meses, ele não vai crescer e voltar como era antes? Agora, se eu pegar uma tinta vermelha e pintar o meu cabelo de vermelho, Aí não vai voltar mais. aí porque já não tem como mudou, tirar. né? Aí muda de figura. Não, na verdade, volta. Quando Aí tá o que eu estou fazendo no meu cabelo é uma transformação química. Química. Se eu cortar, é física. Física.
Se eu pintar de vermelho, aí é química. Química. Entendeu a diferença do exercício 2, letra A e da 45, com a imagem aí da Entendi. 44? Tá? Sim. Você entendeu? Então, por exemplo, tem gente que pinta tanto cabelo, faz tanta transformação química nesse cabelo, o cabelo sofre tanta agressão química que às vezes dificilmente ele volta ao normal, né? E se ele volta, o cabelo volta tudo ruim, vamos dizer assim. O professor, ou às vezes a pessoa vai lá e faz umas luzes de outra cor, e falando não gostou das luzes, vai lá e pinta de preto. Então, né? Tem gente que adora ficar mudando o cabelo, só que quimicamente falando, eu aconselho não bom fazer isso. Por quê? Porque a tinta de cabelo, pessoal, ela é muito forte, tá? Não importa a cor. Tinta de cabelo, ela é uma química muito forte. Até para você perceber, quando você prepara a tinta, o cheiro já é forte. Então, ele é uma substância química muito forte. Então, quando você passa no seu cabelo, é uma reação química muito forte. É uma alteração muito agressiva, vamos dizer assim, Ô, Grazi, no eu seu tô cabelo. olhando aqui as fotos que Tá? você mandou. Então, se você fica Essa pintando, ai, coloração pinta de pode loiro, ai, ser pinta por de conta azul, ai, pinta de desse cabelo vermelho, da ai, pele. pinta não sei o quê. Será que ela Tá? tem óleo de alguém girassol alguém tá pingado? com o Esse carro óleo que aberto. vende no mercado? Deixa lá quem for, desliga o Isso áudio. aí que a gente usa para paciente quando ele tá com a pele ressecada, entendeu? Tá muito tempo Entendi mais nada. deitado, Usa tinta de pronado. cabelo, E a Entendendo pele como fica assim? Professora, tem uma pessoa ouvindo o áudio. Um de cada vez, por favor. Porque o Não, eu tô mercado deve ter falando um óleo de do girassol. Um cabelo. de cada Tá vez, por falando, favor. Lá na casa dela, você leva. tinta de cabelo é para os pacientes que resseca. Sim, é como eu estava explicando. Deixa eu falar rápido, a gente tem que fazer exercício, tá? Quem tem o hábito de pintar o cabelo, de preferência, não ficar mudando muito. Tipo assim, ai, vou pintar meu cabelo de loiro. Vai lá, pinta o loiro, tá? Aí Professora, tá lá, o cabelo bonita, até loiro, cai. não sei o quê. Aí, enjoei do loiro, vou pintar vermelho. Entendeu? Eu vou pintar de azul. Não sei o quê. Professora, Então, só um pouquinho, Melissa, resumo eu da tô vida falando. do Felipe Neto. Só um pouquinho, Melissa, eu tô falando. Então, gente, cada cor de tinta é uma composição química específica, tá? Então, as tintas de cabelo de cor, elas são muito mais fortes do que de cor escura, tá? Então, por exemplo, um vermelho, um loiro, né? Um vermelho, um loiro, um azul, essas cores aí, elas são bem mais fortes, certo? Então, quando você pinta o cabelo, você está não só alterando a química do seu cabelo, que é a cor, como você está alterando também a biologia do cabelo, ou seja, os seus nutrientes do cabelo. A tinta, ela destrói nutrientes do seu cabelo. Por isso, Matheus, que o cabelo parece palha, ressecado. Então, automaticamente, quem tem o hábito de pintar cabelo tem que ir para o salão. Eu falei para ela que ela pode caminhar, não tem problema, mas ela tá assustada de sair de dentro de casa. Mas eu falei para ela, se ela acordar tipo umas 6 horas da manhã, uma caminhadinha das 6 às 6:30, não tem problema. Quem é que tá falando? Ué? Bom, não Pro, tá minha irmã batendo pinta o com que a gente cabelo tá toda falando, hora. tá? Então, pessoal, quem tem o Professora, hábito todo de mundo. pintar o cabelo, automaticamente tem que ir para um salão fazer um tratamento de hidratação, tá? E dependendo dos tratamentos de hidratação no salão de beleza, não é barato, tá? E também vai depender do estado do teu cabelo. Então, tem gente que o cabelo tá tão agredido, tão desnutrido, tão seco, que tem que passar por um processo de tratamento especial lá, com os cremes, não sei das quantas, e aí não é barato, tá? Então, também o comprimento do cabelo leva em consideração, né? Alô? Pro, minha irmã pinta o cabelo toda hora. Minha mãe também. Quem falou? Professora, você A não minha acredita mãe- numa coisa que eu vi. Fala, Marina.
A minha irmã pinta o cabelo toda hora. Ai, sem comentários da sua irmã, né, Maria? Sem comentários, né? Professor, Minha mãe deixa eu pinta falar Vou nem toda hora. comentar da sua irmã, tá? Professor, Júlia, cadê a Júlia? Minha mãe pinta todo dia, isso sim. Júlia, você tem câmera? Pode abrir para mim, por favor? Rapidinho, Ela pinta todo segundo. por gentileza. Ela tá aberta, pro. Você pinta o cabelo, Júlia? Cansada. Sim? Então você está entendendo o que eu estou falando, né? Aí a Emanuela também. Então, meninas, professor, cuidado, tá? Esse professor. negócio de ficar pintando de rosa, de azul, né, Marina? De loiro, de... né? Era pra ser Cuidado, roxa, tá? ele não sei Lembre-se que você está mexendo com química. professor, E outra coisa, gente. Vocês que são novinhos de idade, tá? Se vocês ficarem pintando muito cabelo, quando você chegar na minha idade, tá? Você Minha mãe dá pode ter um pequeno probleminha de saúde no cabelo, tá? Você pode